Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzod. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais um ranking de Cavaleiros do Zodíaco. E como vocês aí gostaram muito do ranking dos Cavaleiros de Ouro da série clássica, chegou a vez agora do ranking dos Cavaleiros de Ouro de Lost Canvas. Então fica na sequência que eu já vou apresentar qual é esse meu ranking. E lembrando, pessoal, que essa lista é de acordo com a minha opinião. Então, com certeza, vão ter divergências em algumas posições em relação ao que vocês pensam. O que eu vou pedir? Deixa aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês, qual que é a lista de vocês, em qual posição vocês não concordarem. E se por acaso vocês concordarem com a lista toda, também deixa aqui nos comentários. E antes da gente começar o vídeo, já deixa aqui seu like e também deixa sua inscrição. Vocês não têm noção o quanto isso ajuda no crescimento do canal. Então, espero contar com vocês, hein, galera? Agora vamos lá pro vídeo. E começando esse vídeo, na 12ª colocação, também conhecido como último lugar, o Cavaleiro de Ouro que eu escolhi foi o Doko de Libra. E eu sei que muitos de vocês nesse momento devem estar pensando assim: Diego, o Doko em último lugar? Como assim? Você tá ficando louco? E calma galera, eu já vou explicar pra vocês. A versão que nós estamos falando aqui do Doko é a versão de Lost Canvas. Então a gente está considerando um cavaleiro que não tinha toda a experiência que o Doko adquiriu com o passar dos anos. Então sim, essa versão de Lost Canvas eu considero que ficaria em último lugar daquela geração. Não que isso de maneira alguma tire o mérito do Doko de todo o poder, de todo o conhecimento, de toda a experiência que ele adquiriu depois com o passar dos anos. Mas naquele momento eu considero sim que ele seria o último lugar. E na sequência dessa lista, ficando na 11ª posição, o Cavaleiro de Ouro que eu escolhi foi o Xion de Ares. E o caso do Xion é exatamente igual ao do Doko, ou seja, quando ocorreu a trama de Lost Canvas, esse cavaleiro ainda não tinha atingido o ápice do poder, de toda a experiência dele como Cavaleiro de Ouro, que isso foi adquirido com o passar dos anos também. E uma outra observação, por que o Xion ficou nessa posição, é porque eu não considerei o Gaiden, que conta uma história após a Guerra Santa. Então assim, pra quem não viu, essa história, ela se passa alguns anos após a Guerra Santa e lá nós já vemos uma versão muito mais poderosa do Xion. Se eu tivesse considerado essa versão, provavelmente esse cavaleiro teria ficado aqui no topo da lista. Porque quem leu sabe, a versão ali Xion Grande Mestre, que é o Xion Patriarca, ela é extremamente forte. E com certeza teria brigado ali pro primeiro lugar. E dando continuidade a esse ranking, ficando na 10ª colocação, o Cavaleiro de Ouro que eu escolhi foi o Rasgard de Touro. E se na série clássica o Cavaleiro de Touro ele foi pouco explorado, em Lost Canvas isso é o oposto, então nós vemos bastante dele em ação, inclusive demonstrando toda a força dele. E é importante a gente ressaltar que o Rasgard é um dos cavaleiros mais velhos e mais experientes dentre os 12 Cavaleiros de Ouro. E o próximo Cavaleiro de Ouro que eu escolhi, ficando na 9ª colocação, foi o Albáfica de Peixes. E esse foi outro cavaleiro que foi muito bem explorado ali em Lost Canvas, fazendo jus a esse signo de Peixes. E eu acredito que nenhum fã de Cavaleiros do Zodíaco tenha dúvida em relação ao poder desse Gold e principalmente em relação à determinação dele. Lembrando, ele lutou e venceu um dos 3 juízes do inferno, então não era um adversário qualquer. E na sequência desse ranking, ficando com o 8º lugar, vem o guerreiro mais intenso dessa geração. E com essa dica eu acredito que tenha ficado muito fácil quem é esse cavaleiro. Exatamente galera, é o Cardier de Escorpião. E devido à condição cardíaca dele, esse Gold, ele optou por viver intensamente. E isso ficava muito nítido quando o assunto eram as batalhas, que nós víamos de fato ele entrar de cabeça nas batalhas, sempre lutando de maneira intensa, de maneira feroz, querendo realmente demonstrar todo o potencial dele, fazendo a vida dele ali que ele tinha valer a pena naqueles instantes. E por mais que o Cardier tinha aquele jeito um pouco rebelde dele, esse cavaleiro aqui, ele era um dos mais leais a Athena. Pessoal, não vamos perder a conta, hein? Nós já estamos na 7ª colocação. E o Cavaleiro de Ouro que eu escolhi para ocupar essa posição é o Manigold de Câncer. E esse personagem é um dos favoritos da fanbase de Cavaleiros do Zodíaco em Lost Canvas. E eu acredito, pessoal, que isso tenha muito a ver com o jeito dele, com a personalidade dele. Porque pra quem acompanha a obra, sabe que o Manigold tem aquele jeito meio debochado de encarar a vida. Então, sem dúvida, isso aqui conquistou os fãs. E eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês, galera. Uma das lutas que eu mais gosto em Lost Canvas é justamente a luta do Manigold contra o Thanatos. E chegando na metade dessa lista, na 6ª colocação, o Cavaleiro de Ouro que eu escolhi foi o Degel de Aquário. E esse Gold era disparado o mais culto e o mais inteligente entre os 12 Cavaleiros de Ouro. E se você ainda tem alguma dúvida a respeito do poder do Degel, é só você se lembrar
que ele sozinho foi capaz de congelar a Atlântida toda. Então, com certeza esse cavaleiro aqui era muito poderoso. E dando continuidade ao ranking e chegando finalmente no top 5, o cavaleiro de ouro que eu escolhi para ocupar essa posição foi o El Cid de Capricórnio. E eu acredito que o poder desse cavaleiro ele dispensa apresentações. Afinal, ele era conhecido como matador de deuses. Então, qual cartão de visita melhor do que esse? E mesmo o El Cid, aparentando ser uma pessoa muito fria, ele sempre estava disposto a ajudar os companheiros dele. E quase chegando no nosso pódio, na quarta colocação, o cavaleiro de ouro que eu escolhi foi o Asmita de Virgem. E na obra de CDZ, os cavaleiros da constelação de Virgem costumam ser extremamente fortes, e com certeza com o Asmita não é diferente. E mesmo a gente tendo visto poucos momentos de ação desse cavaleiro lá em Lost Canvas, os poucos momentos que nós presenciamos com certeza evidenciaram muito do poder e do potencial desse guerreiro. E abrindo esse pódio, ficando com a terceira colocação, o cavaleiro de ouro que eu escolhi foi o Sísifos de Sagitário. E esse guerreiro, além de possuir um coração muito puro e bondoso, ele também tinha uma força extraordinária. E pra quem acompanha Lost Canvas, acredito que vai concordar comigo quando eu digo que o Sísifos foi um dos principais guardiões da Sasha. Então ele estava sempre muito preocupado com a proteção dela. E dando sequência nesse ranking, ficando com a segunda colocação, o cavaleiro de ouro que eu escolhi foi o brabíssimo Regulus de Leão. E eu posso dizer pra vocês aí, sem medo de errar nenhum, que o Regulus, ele era o cavaleiro que tinha o maior potencial dentre os 12 Golds. Isso porque ele tinha um poder de observação excepcional e a velocidade com que ele aprendia e se adaptava no campo de batalha era impressionante. Então isso fazia com que ele se tornasse um adversário terrível de se enfrentar. E esse monstrinho aqui só não ficou na primeira colocação porque de fato ele ainda era um Gold inexperiente. Ele tinha uma velocidade de aprendizagem assim excepcional, mas ainda faltava um pouco de experiência para ele. E também digo para vocês, se ele tivesse tido o tempo necessário, sem sombra de dúvida, ele seria o topo da lista, ele seria o mais forte. E finalmente chegando no topo dessa lista, ficando na primeira colocação, os cavaleiros de ouro que eu coloquei aqui foram os irmãos Aspros e Défteros. E eu sei que muitos de vocês devem estar pensando assim, Diego, como assim 2 cavaleiros na primeira colocação? Você tá roubando a nossa própria lista? E calma pessoal, não é isso. Eu coloquei os 2 porque esses personagens, em momentos diferentes, ocuparam o cargo de Cavaleiros de Gêmeos. E eu considero que qualquer um dos 2 tem poder o suficiente para ocupar essa primeira colocação. E isso fica ainda mais evidente quando a gente avalia os atributos de cada um deles. Na minha opinião, eles são os que têm os atributos mais equilibrados. Além disso, também são os que possuem a maior experiência no campo de batalha. Galera, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com a minha opinião. E como eu disse lá no início do vídeo, se você não concorda, deixa aqui também qual seria a sua lista ideal. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima. Fui!